quebrou barreiras na dança e na sociedade. Você deve ter bons motivos para publicar as suas memórias, não? Eu tenho procurado um bom motivo para viver. Ele faz arte na rua e fora dela. A pintura, o grafite, pra mim é um momento de eu estar, às vezes, relaxando, às vezes não pensando nada. Às vezes a minha meditação é estar ali fazendo aquele grafite porque posso estar fazendo uma figura legal, uma coisa interessante, mas muitas vezes eu não estou pensando em nada. Elas estão selecionadas e, melhor, comentadas para você não perder tempo no cinema. J'espère que vous êtes au point parce qu'ici, ça passe ou ça casse, il n'y a pas de seconde chance. J'ai confiance. Antes de programar o seu fim de semana, é bom dar uma passadinha no Metrópolis. Finalmente chegou a sexta-feira e a gente abre o programa de hoje com o cinema. Eu sei que você está esperando as dicas do Cunha Júnior e ele está prontinho para dar essas dicas para vocês. Não é, Cunha? E é aquela semana que a gente gosta porque tem filme bom para todos os gostos, viu, Didi? Que bom. Tem semana que é fraquinha. Tem semana que é fraquinha, que a gente tem que procurar ali, né, com a lente para ver se tem alguma coisa que vale a pena. Mas essa está recheada. Ah, então eu tô curiosa para saber o que você separou, então. Tanto que eu costumo terminar com o blockbuster. Já vou jogar logo o blockbuster, entendi, né? Para quem gosta, que até um filme que estava sendo esperado diante do Mowgli, né? Que as pessoas que viram aqueles efeitos todos do Mowgli estavam esperando pelo Tarzan. E chegou A Lenda de Tarzan, dirigido pelo David Yates, que foi diretor de 4 das histórias do Harry Potter. Ah, sim. Exatamente. E que agora, porque já foi contado trocentas vezes a história do Tarzan, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que ele foi órfão, criado por gorilas na floresta, conheceu a Jane, depois foi resgatado, foi morar em Londres. Essa história toda é contada, só que de uma maneira inversa. Começa com ele em Londres, depois conta a história dele quando ele nasceu, etc. e tal. Vamos ver algumas imagens. He is no normal man. He was thought to be an evil spirit, a ghost in the trees. No man ever started with less. He's Tarzan. You're Jane. He'll come for you. Claro que cheio de efeitos visuais, o Tarzan quase que se torna um super-herói correndo assim. Não perde um cipó. Não perde um cipó de jeito nenhum. O primeiro Tarzan no cinema é de 1918 e a partir daí teve mais centenas de Tarzans, tanto no cinema como na televisão. O mais famoso, todo mundo conhece, né? É o Johnny Weissmuller, que ficou... O Johnny Weissmuller ganhou quantas medalhas? 5 medalhas de ouro em natação. Uau! Por isso. E aí não precisava de efeitos especiais, não, porque o cara nadava mesmo, era bom. Todo mundo conhece o Johnny Weissmuller pelo famoso... Vamos ver aí. Ele é o precursor do grito? Exatamente. É conhecido, o grito, o famoso grito é conhecido por ele. Por causa dele. Por causa dele, exatamente. Uau, e essa desafinadinha, esse falsete é sensacional. É dele. As críticas são as mesmas, né, do Tarzan. É claro que foi Edgar Burroughs que criou o personagem. No início do século XX, nem se dava conta disso, mas o filme é assim, é um homem branco, inglês, que domina o continente negro. Né? É isso. Na verdade, quase que a gente fazendo uma leitura, é uma metáfora da colonização inglesa na África. Entendi. Né? E continua sendo assim mesmo. Mas falando agora com efeitos especiais. Agora com efeitos especiais. Falando em continente africano, esse ator aqui do próximo filme que a gente vai falar, o filme que se chama Chocolate, ele é um afrodescendente literalmente no sentido assim, o pai dele é senegalês e a mãe dele nasceu na Mauritânia. Entendi. Né? E ele é o ator hoje mais popular na França, que é o Omar Sy.
né? Sensacional. Hoje é um ator internacional, não é só um ator francês, né? Porque ele ganhou públicos no mundo inteiro. E agora ele está com esse novo filme que se chama Chocolate, onde ele faz, é conhecido por Intocáveis, eu estava esquecendo de dizer, onde ele faz o primeiro artista circense negro. Na França, na virada do século XIX para o século XX e, evidentemente, claro, sofreu muito com o racismo. Vamos ver imagens. J'espère que vous êtes au point parce qu'ici, ça passe ou ça casse, il n'y a pas de seconde chance. J'ai confiance. Et puis tu fais le joli cœur avec Camille, t'es plus dedans. Avec moi. Pourquoi tu ris jamais? Je ris dans ma tête. Mais t'aimes rien. T'aimes pas l'été. Boire, ça va, mais t'aimes pas trop sortir avec les filles. C'est quoi le mystère? Ça y est, t'as fini. Está virando o típico ator que a gente vai ver o filme por causa dele, né? Para ver como é que está a atuação, que história que ele... Né? Ele está já começando essa carreira assim. Agora, o outro filme que a gente vai falar é um filme de dupla, se chama Dois Caras Legais, é de Shane Blake, ficou conhecido como roteirista nos anos 80, ele foi roteirista de Máquina Mortífera, que era com dois atores, o Mel Gibson e o Danny Glover, e agora ele está dirigindo, ele dirigiu O Homem de Ferro 3, agora ele está dirigindo em Dois Caras Legais, o Ryan Gosling e o Russell Crowe, numa homenagem a esse gênero de filme que se chama Buddy Movies, ou filmes de parceiros. Vamos dar uma olhada. I'm not in the yellow pages. If you got trouble with someone, you might ask around for me, Jackson Healy. I work for the Department of Justice. My daughter Amelia is in danger. Please find her, protect her. There's a couple of people I trust say you're pretty good at this. I want you to find Amelia. You're the guy who beat up my dad. Sucker punched your dad. Filme engraçado, politicamente incorreto, parceria deu certo, química deu certo entre os atores, etc. e tal. Agora, um filme que estava sendo muito esperado, um filme brasileiro, que é legal, né? Quando tem um filme brasileiro que é muito esperado, a gente fica feliz. Que é o filme da Ana Mui Laerte, né? Depois de Que Horas Ela Volta, o público estava muito querendo ver. Ansioso, muito né? ansioso. E a Ana fez um filme completamente diferente, que entra aí na discussão da questão de gênero, de um menino, adolescente. Mas assim, não vou adiantar muito, porque a Ana vem no domingo aqui no Metrópolis, às 8 horas da noite, para falar e dar mais detalhes sobre este filme. Pois é, que é diferente. Que é muito diferente do Que Horas Ela Volta. Mas que ela filmou... Exatamente. Junto. Exatamente, foi no Quase mesmo junto. ano, quase junto, né? Ela estava terminando de fazer um e o outro já estava rodando o outro. Que legal. Muito legal. Domingo vocês vão saber muito mais. E também está acontecendo até o dia 27 de julho, a 11ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, também super aguardado, 118 filmes de graça em 8 locais aqui em São Paulo. O destaque que nós vamos dar hoje é um filme que se chama Jô, e que é Eu, mas é o nome, na verdade, de um personagem. Esse personagem é um jovem com limitações mentais, tem um ciúmes danado do namorado da mãe, mas a vida dele se transforma quando ele faz uma amizade com uma menina de 11 anos de idade, que vai passar amanhã, ou nesse sábado, às 7 horas da noite. E agora, por fim, um filme que eu fui com o pé atrás, porque parte da crítica não gostou, eu assisti e gostei. Olha, gosto. Eu gosto, mas não é um filme para grandes públicos, assim, porque ele é um pouco mais lento e tal. Se chama Life, um retrato de James Dean. Eu gosto muito do James Dean, sou muito fã do James Dean. Apesar de ele ter feito só 3 filmes, se mostrou um ator excepcional, né? Então é mais um retrato, é ficcional sobre o James Dean. Nós temos aí o Robert Pattinson, que faz um fotógrafo, que antes do James Dean ficar famoso, ele disse, esse cara acho que vai ficar famoso. Então se ofereceu para fazer um ensaio, vamos dizer assim, um ensaio fotográfico com ele, porque ele já tinha feito só um filme que não tinha estreado ainda, que era Vidas Amargas. Como ele viu a pré-estreia, ele disse, esse cara é bom, eu tenho que fazer um ensaio fotográfico dele. Então todas as fotos famosas que a gente conhece do James Dean, que há rolê por aí, foi esse cara que fez. E o filme conta um pouco... Conta exatamente esse momento. É legal porque não, se fecha nesse momento da relação, como é que esses dois se conheceram, sabe? Não conta a vida toda de James Dean. E o ator, que é o Anton Corbijn, que é um holandês, que é um bom diretor, ele fez de uma forma muito interessante, que eu acho que
como o James Dean era muito enigmático, ele captou isso. Agora, o filme mais conhecido do Walter Coben, eu acho que você deve ter assistido, e muitos em casa devem ter assistido, se chama Control, que é sobre a vida do Ian Curtis, né, ex-vocalista, porque ele se suicidou, do Joy Division, que depois virou New Order. Vamos ver um trechinho. Super. É isso? É isso. Ah, Cunha Júnior. Tear us apart again. Que música linda. Bom, Cunha Júnior, eu acho que essa é pra você também. Qual? E pra vocês aí de casa, não sei? Tracks? Opa! De toda parte? Preparem-se. A Cunha Júnior é um deles. Sim. Neste sábado, os fãs de Jornada nas Estrelas têm uma convenção em São Paulo para comemorar os 50 anos da série. Vai ser no Museu da Imagem e do Som, com palestras, exibições, sorteios. Cunha Júnior, hein? Opa! O aniversário, na verdade, é apenas em setembro, mas não é nerd, né, gente? Nerd que é nerd começa a comemorar antes. Já tem muito motivo para festejar. A rede americana CBS acaba de anunciar que tem um novo seriado a caminho. E a Netflix vai disponibilizar até o final do ano todos, Cunha Júnior, todos. Yes! Todos os 700 episódios da franquia. E o filme Star Trek Sem Fronteiras chega aos cinemas no dia 1º de setembro. Tá bom pra você? It's easy to get lost in the vastness of space. There's only yourself, your ship, your crew. You really want to head back out there, huh? What the hell is this? They're boarding us. Abandon ship. My God. O Metrópolis agora fala de teatro e de dança também. As ideias e as reflexões da bailarina precursora da dança moderna estão no espetáculo Isadora. Eu entrevistei a atriz Melissa Vettori e o ator Daniel Dantas sobre essa peça e essa grande artista. A Isadora Duncan entendia o corpo e a arte como ferramentas de liberdade, de transformação, de conexão com a natureza. Ela morreu no final da década de 20 e só existe uma imagem dela em movimento, uma brincadeira descontraída na casa de amigos. Ainda assim, sua visão abriu portas para novos caminhos sobre a dança. Melissa, você mergulhou na vida da Isadora porque você também assina a dramaturgia desse espetáculo, né? Pois é, que ousadia, não? Que bom! Bom, com o Daniel do lado ficou mais fácil de tomar coragem para isso, né? É porque eu mergulhei muito na história e como também no outro espetáculo anterior, o Camille Rodin, também criei o argumento e tal, quando eu vi, já não dava mais para voltar atrás. Mas faltava muita coragem. Então, mostrando para ele as cenas era terrível, a pior sensação do mundo de mostrar um texto em rabiscos. Mas ele ia dizendo, não, aqui pode mais, aqui vamos acrescentar. E a gente, então, criou uma história, ficcionou, né? Tem muito a ver com a biografia dela, mas depois a gente ficcionou um encontro com um editor. Então, a Isadora encontra esse editor prestes a ter o acidente onde ela morre, né? Então, são os últimos dias dela, junto com esse editor, para ver que livro ela vai escrever sobre a vida dela, sobre quem ela vai falar. E aí vem uma reflexão, um embate artístico, porque ele não é exatamente o que parece ser, né? E aí... É uma mulher que tem uma história, uma biografia impressionantes, né, Daniel? Eu acho que a escolha que foi feita pela Melissa era não ficar contando todos os detalhes da vida, contar o apanhado da vida dela e falar muito das ideias, porque era uma mulher que colocava no começo do século passado questões que ainda são questões de hoje, né? Questões de liberdade do corpo, democracia, a posição da mulher na sociedade e tal. É extremamente atual o que ela coloca. Então,
eu acho que a preocupação da Melissa não era fazer a historinha com os acidentes da vida. Fala-se de alguns, claro, mas a ideia era falar da ideologia, de como ela construiu esse pensamento tão antes do tempo. Pois é, se a gente pensar que aqui no Brasil foi em 1930 que a mulher foi votar, a Duncan morreu no começo dos anos 20, né? 27. No final dos anos 20. Muito antes das grandes feministas que a gente lê hoje. Outro dia alguém me contou que num dos países dos escandinavos, a mulher começou a votar em 60 e pouco. Não, mas é muito impressionante. É uma questão até agora ainda. Ela impressiona muito o que ela disse, como que ela queria, né, primeiro essa relação com o corpo da mulher, a primeira relação com a mulher em si, né, de encontrar a força da mulher, que às vezes o puritanismo, né, na época dela, tirava, ou um marido, ou um casamento, ou um pai. Depois ela vê a história da mãe, que a mãe perde tudo e aí a mãe encontra uma força para trabalhar. Então ela vê essa mãe, a partir dali ela vê o corpo da mulher, que não é um corpo de comércio, que não é um corpo... Né? Daí ela começa a ver que a dança é importante na educação e aí vira uma cruzada global. Ela vai parar na Rússia, passando por todos os países e acreditando na arte dela como a necessidade da arte dentro da sociedade, de fazer essa mudança, como a dança é transformadora. A gente vai ver um trechinho do espetáculo com vocês dois em cena. Nunca existiu só uma, mas muitas mulheres dentro de mim. E nesse momento a minha alma prefere ficar distante de todas. Ela insiste em não querer tomar partido de nenhuma delas. Sinto muito. Você deve ter bons motivos para publicar as suas memórias, não? Eu tenho procurado um bom motivo para viver. E ele tem esse papel, o editor e o seu personagem, de trazer essa mulher e as ideias dessa mulher pra gente, né? Os embates que ele é o cara que detona detona um pouco as lembranças dela e algumas das declarações mais importantes dela. Ele tem uma agenda dele para coisa, que é legal se deixar descobrir durante o espetáculo, mas ele ele sempre foi pensado nisso, como esse cara que vai cutucando e fazendo com que ela lembre, às vezes até contra a própria vontade. Porque com esse mito tão forte, com essa mulher que tem uma presença na história, é difícil a gente descolar das tragédias dela, dos amores, dos maridos, dos casamentos, e tentar encontrar essa humanidade. É uma luta, de uma forma ou de outra, a Isadora que se apresenta, como qualquer Isadora que se tentasse apresentar, ela é ficcional, a gente não sabe. Acho que para qualquer pessoa que a gente... É impossível fazer ela existir como ela era no palco. O palco será sempre uma ficção. Qualquer história será sempre uma. Quer dizer, o que hoje a gente quer falar sobre ela, né? O que a gente ainda precisa falar sobre o corpo da mulher, sobre a liberdade. Fora essa questão dela como mito, né? Com essa mulher que acaba morrendo enforcada pela Sharp e tal. Mas trazer esses elementos do corpo mesmo, dos movimentos, né? Na peça tem a Patrícia Gaspar, que faz a minha irmã, e o Roberto Alencar, que faz o irmão, que dança, a Patrícia canta, o Beto dança super bem. E a direção do Elias Andreato, né? Que também tem essa composição, esse olhar, onde tem música ao vivo, né? Um piano ao vivo, que faz o espetáculo ficar diferente a cada dia. Você, nesse lugar masculino... De ser do homem branco, hétero, poderoso? Como é que é ver essa mulher? Não tô assim, tipo, apontando para você, mas é bom que os homens saibam que é um papel, é um lugar poderoso. Como é que é olhar para essa mulher e para essa conquista dessa mulher e para... eu não sei se é um universo feminino, né? Eu acho que não só para o branco, todos os avanços das mulheres são e foram sempre muito assustadores para os homens. Os homens estão muito pouco preparados para isso. A gente sempre fica muito atrapalhado. Eu acho que um pouco por isso, em geral, as reações a cada uma dessas conquistas tendem a ficar muito violentas, porque a gente tem muito medo. Eu acho que a coisa mais que o homem mais nega sobre a mulher e a coisa que ele sente o tempo todo sobre a mulher é medo. O homem tem um pavor
de mulher, porque ela tem, para a gente, a característica do desconhecido, daquilo que, em última instância, na vida, e a mulher representa isso de uma maneira muito clara, a gente não consegue controlar. Entendi. E talvez não fosse melhor para todos nós, não, o ideal seria que a gente nem tentasse controlar. Isso claro, que você está falando, não, é uma opressão ao homem, também não é uma opressão, o machismo, você ter medo. Eu sempre fui um cara muito tímido. Quando as moças resolveram que elas também podiam dizer quero namorar com você, nossa, foi um alívio enorme. Ai, que bom! Tiraram esse peso da minha... Na cena, a gente tentou aproveitar isso, assim, porque o Daniel é um grande ator, né? E esse personagem do editor, eu não queria que fosse só uma relação para ele abrir temas para ela, né? Então, acho que o que acontece ali entre o feminino e o masculino tem um embate mesmo na cena, né? Tem uma transformação dele também. Uma transformação louca dele, né? E ele é um homem que entende essa loucura dessa mulher, né? Entende essa busca dela da liberdade e aquela discussão sobre a sensualidade que tem na peça, né? Que ele, muito inteligente, sabe do que ele está falando e deixa só ela gastar um pouco para dizendo que sensualidade não é o que ele espera. É um texto que a gente também pegou um pouco da relação da Anais Nin com o Henry Miller, que tinham discussões assim fervorosas sobre esse feminino e masculino. E eu acho que ali é um bom momento dessa relação, né? Que ele mostra que veio e ela também, uma discussão inteligente, de um homem inteligente, né? Não um homem que precisa oprimir para se sentir maior. Muito bom. Então vamos ver esse espetáculo? Vamos ver esse espetáculo que está no MASP, um teatro muito bonito no MASP, de sexta a domingo. Os horários estão aí, olha, para vocês verem, de sexta a sábado às 9 da noite, é isso? Isso. E domingo às 7h30. Pertinho do metrô. Fácil de chegar. Assim, gosto de chegar. Dentro do museu. Dá para fazer programa colado. E só mais 2 semanas. Só mais 2 semanas. Só mais 2 semanas. Acabando. Então vamos lá. Rápido. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo papo. Obrigada e parabéns pelo programa. Parabéns. Valeu. Pronto, mudamos tudo. Mudei de roupa, mudamos de cenário. Nada disso, né? Você sabe que essa entrevista foi gravada e que a gente está nesse cenário lindo, novo, Metrópolis de cara nova, com as obras do fotógrafo e artista visual Marcelo Zócchio. Pois bem, até domingo o mundo dos quadrinhos, cinema, séries de TV, enfim, da cultura pop, está reunido na Califórnia para a Comic Con de San Diego. É a principal convenção do gênero. Entre as muitas novidades, a Netflix anunciou um pacote de séries baseadas nos personagens da Marvel. São eles, Os Defensores, O Punho de Ferro e Luke Cage, o primeiro a estrear no dia 30 de setembro. Oh, baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Oh, baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yeah, shimmy, yeah. The fight so I can take the whole world. Walk on the natural door, walk for y'all. Yeah, from the home of the book. Wu-Tang, rain on your college ass disco dorm. You need a touch of skill. You need a girl over here. Jump on stage and then I did that. Baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Oh, baby, I like it raw. Amanhã, sábado, rola mais uma edição do Festival Percurso. Vai ser na Praça do Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Só atrações gratuitas, das 9 da manhã às 11 da noite. A cultura periférica e de povos tradicionais estão no foco. E entre as oficinas, batalhas de MCs, saraus, tem muita música. Quer ver, ó? Destaques dessa programação. O Coral Guarani, Maracatu Baque Atitude, o rapper Rico da Laçã, a Flora Matos também vai estar por lá. A banda que eu adoro, Baiana System, também. As construções da minha praia, não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subiu o prédio, eu ouço vaia. Que bacana, e o show deles é incrível. Grafiteiro é apenas uma das ocupações de Enivo. Formado em artes plásticas, ele também é arte educador e fundador da 7ª Galeria, onde atua como curador e fomentador de eventos, sem deixar de lado a rua, que é a sua verdadeira formação. Bom, ele está hoje no vídeo, na reportagem do portal O Beijo, que é especializado em arte brasileira.
Comecei a minha jornada com a arte, né? Esse pacto com a arte que eu levo até hoje. Em 1998, eu tinha 12 anos de idade, era uma criança e sempre gostei disso. Nas ruas eu gosto muito da simplicidade, às vezes com uma lata de spray eu já me sinto satisfeito. Acabei desenvolvendo, né, uma técnica que eu posso fazer um grafite rápido. Nos quadros eu costumo trazer as camadas, né? Então eu costumo pintar muitas vezes vários quadros para realizar um. Então cheguei já a pintar 11 quadros e nesse processo de ir rasgando, cortando, queimando, no final a gente junta e vira uma obra só. Muitas vezes eu repito inúmeras vezes assim a mesma figura, o mesmo tema, para depois destruir e reconstruir, né? Então é um processo de Shiva mesmo, né? Da desconstrução, da reconstrução e assim vai, né? E aí assim que se faz a minha criação. Pintura, o grafite para mim é um momento de eu estar às vezes relaxando, às vezes não pensando nada. Às vezes a minha meditação é estar ali fazendo aquele grafite porque posso estar fazendo uma figura legal, alguma coisa interessante, mas muitas vezes eu não estou pensando em nada, só estou naquele presente momento mesmo, como um exercício, como um estilo de vida mesmo. Então, quanto mais livre, mais gostoso de criar. A cidade era muito grande. Então ela é composta por muros, paredes e qualquer outra forma de barreira. Então, o grafite vem para quebrar essas barreiras, aproximar as pessoas, né? Aproximar quem está na rua de quem está dentro da sua casa. Marty McFly está de volta, diretamente do futuro. Ou seria do passado, hein? Mais de 30 anos depois do primeiro filme, o ator Michael J. Fox decidiu reprisar o papel da série De Volta para o Futuro de uma forma diferente. Nessa semana, ele participou de um show da banda Coldplay nos Estados Unidos, tocando guitarra na música Johnny B. Good. Você lembra dessa cena no filme? O que a gente tem a dizer é o seguinte: ao vivo, o Michael mostrou que, como guitarrista, é um ótimo ator. Confere aí. Ah, mas a cena é boa, né? É com ela que a gente encerra o Metrópolis de hoje. Um beijo pra vocês, até domingo.